Olá, galera, tudo bem? Professor Raul, de Biologia, para o nosso segundo encontro da semana. Hoje, papo rápido, bem tranquilo, tá? Ecologia, assim, eu acho que é uma parte da biologia que é bem tranquilinha, bem de boa, porque tá bem no nosso dia a dia. Só que a gente vai aproveitar então esse momento, esse nosso encontro, para a gente falar de duas coisas muito importantes. A gente vai tratar a respeito de cadeias e teias alimentares. São conceitos que são trabalhados aí muito bem desde o ensino fundamental, então é bem tranquilinho pra gente, beleza? Ele flui com uma facilidade muito grande. Só que o que que a gente vai fazer? Nós vamos aproveitar esse momento aqui, que a gente vai discutir sobre esses temas, para discutir as coisas mais importantes dele, né? Para ver o que que cai em prova, peguinhas, coisas que a gente tem que ficar atento para que a gente não confunda isso que é mais importante. Beleza? Então, olha só, galera. Quando a gente está falando de vida na Terra, a grande fonte de energia para toda a vida na Terra é a luz do Sol. Então, o Sol é o grande gerador de energia para a vida na Terra. Sem o Sol, você não teria energia para assistir essa aula, nem eu teria energia nos meus tecidos para estar dando essa aula. Então, toda a energia que está presente no nosso corpo veio de processo fotossintético, beleza? Veio de fotossíntese, tá? Principalmente aqui no ambiente terrestre, mas eu já vou falar de um peguinha que pode surgir aí. Então, olha só, por isso que eu sempre falo que planta é muito importante. Quando a gente trata de alimentação humana, tudo que você come ou é planta ou se alimentou de planta, não só alimentação humana. Vários outros seres, principalmente seres terrestres, né? São seres, então, que ou se alimentam de plantas ou se alimentam de quem se alimentou de planta, beleza? Por que apenas os terrestres? Porque quando a gente está falando de ambiente aquático, a cadeia alimentar no ambiente aquático, né, nos oceanos, por exemplo, já não é sustentada pelas plantas. A cadeia alimentar nos oceanos é sustentada, então, pelo fitoplâncton, né, que são as pequenas algas unicelulares. Mas, então, importante a gente lembrar que quando a gente está tratando de ecologia, de funcionamento dos ecossistemas, a fonte geradora de energia, seja esse ambiente aquático ou seja esse ambiente terrestre, é o Sol. E o processo que capta essa luz solar e o coloca na biomassa, nessa biomassa que é feita basicamente de carbono, são as plantas ou então as algas unicelulares lá do fitoplâncton. Pode ser que nós tenhamos uma cadeia alimentar que não depende da energia solar? Pode ter sim. A gente tem, por exemplo, as fossas oceânicas, onde acontece, ou então bactérias que realizam quimiossíntese e são produtoras nesses ecossistemas. Mas majoritariamente quem sustenta a cadeia alimentar é o processo fotossintético. Então é o processo da fotossíntese. Escrever aqui, ó. Fotossíntese. É a fotossíntese que sustenta tudo. Ou por meio de plantas, no caso de ambiente terrestre, ou por meio de algas unicelulares, né, que é o fitoplâncton, no caso de ambientes aquáticos, beleza? Então, a gente tem que lembrar que a fonte dessa energia toda é o Sol e o principal átomo que carrega, né, em suas ligações a energia, né, da vida é o átomo de carbono. Ele é o principal constituinte da biomassa, beleza? Que é essa matéria orgânica viva. Então a nossa vida é basicamente baseada em carbono e energizada pela luz do sol. E quem faz esse processo de energizar a molécula de carbono é o processo de fotossíntese. Mas como a energia ela nunca é destruída, ela sempre tem que sair, ela sempre tem que retornar, e os átomos também são retornáveis, a gente tem um processo importantíssimo de devolução. Tanto de devolução dessa energia, né, que pode ocorrer por forma de calor, né? Quando eu estou aqui falando com vocês, eu estou gastando energia, liberando essa energia em forma de calor, ou então quando você vai devolver todos os átomos que constituem o seu corpo aí e o restinho da energia que estiver nele, que é quando a gente tem a morte do ser vivo, né? Quando o ser vivo morre e ele vai ser decomposto. Então, o processo de decomposição, ele é tão importante quanto o processo de produção, porque é ele que garante a continuidade desse ciclo de absorver energia por meio da fotossíntese, né, colocar essa energia na cadeia viva, né, e devolver essa energia
para o universo, né? Ficou assim até uma coisa meio assim, paz e amor, mas é isso, devolve a energia para o universo, devolve os átomos, né, de carbono, de oxigênio, de hidrogênio, todos cada um para o seu ciclo natural no processo de decomposição. E quem principalmente faz esse processo de decomposição são fungos e bactérias. Bactérias, decompositores, né, os principais decompositores da matéria orgânica, que são tão importantes quanto esses primeiros aqui, ó, quanto as algas, as plantas e as algas, fungos e bactérias também. Um tá em uma ponta, outro tá na outra. Se uma ponta falhar, o processo não fecha, o ciclo não se fecha, beleza? Então, sabendo disso, sabendo que a energia então entra, né, num ecossistema terrestre, principalmente por meio das plantas, vamos ver como é que essa energia passa de um nível trófico, né, de um nível alimentar para o outro. Então, na natureza, a gente tem a predação, né? Um ser se alimenta do outro. E essa energia que é captada pelas plantas, vou botar até um solzinho aqui, ó, pra gente lembrar. Essa energia que é captada pelas plantas, né? Que tem origem no sol e é captada pelas plantas, passa de um ser vivo para o outro, tá? Ao longo dessa cadeia alimentar. Isso aqui cai tanto em prova, gente. Eu vou falar dos primeiros peguinhas, então. Então, nós temos as plantas, ambiente terrestre, né, como os produtores, que são os seres fotossintetizantes. Quem se alimenta dos produtores é o consumidor primário, no caso aqui eu tenho um grilo. Quem se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário, e por aí vai, consumidor terciário e consumidor quaternário. Veja, primeiro peguinha, não podemos dizer assim, ó, e no final, decompositores. Não podemos falar isso. Não podemos. Não podemos colocar os decompositores só após o consumidor quaternário, aqui no caso, né? Que aqui vai até o quaternário. Por quê? Porque tudo que é vivo morre. Então, as plantas, quando morrerem, vão ser decompostas. O grilo, quando morrer, vai ser decomposto, se ele não for predado, né? O sapo, a cobra, todo mundo, caso qualquer um desses aqui venham a morrer, todo mundo vai ser decomposto. Então, os decompositores, eles atuam em todos os níveis tróficos, tanto no produtor, consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. E tinha livro que vinha com decompositor aqui no final, ó, isso é completamente errado, porque todo mundo aqui morre, obviamente. Beleza? Ótimo. Galera, outra coisa importantíssima, que já vi cair em prova, é importante que a gente fixe isso, que a gente não confunda. A gente sempre tem ideia, tipo assim, que o gafanhoto vem aqui e come toda a planta. O sapo vem aqui e come todo o grilo. A cobra come todo o sapo. O gavião come toda a cobra. Por isso que a gente diz que se o gavião comer a cobra toda, ele é o consumidor quaternário, porque ele consumiu o consumidor terciário. Só que não é assim. Não precisa você matar o outro ser para você ser considerado um consumidor. Se você se alimentar de uma parte dele, acabou, você já é um tipo de consumidor. Por exemplo, insetos que se alimentam de sangue humano. Ali, naquele momento, eles são consumidores. Nós humanos, como somos onívoros, não tem como a gente dizer se ele está sendo consumidor secundário, terciário, quaternário. Beleza? Que você come de tudo aí. Mas, então, o que eu quero fixar em você? Essa questão do mosquito já caiu em prova. Se ele se alimenta de uma porção, por exemplo, se esse gavião aqui se alimenta só de um pedaço do rabo aqui dessa cobra, ele já é consumidor quaternário. Beleza? Nesse caso dessa cadeia aqui. Não precisa matar a cobra e comer a cobra inteira, não. Se comer uma parte, a gente já considera como um consumidor. Galera, vejam que as cadeias, as cadeias, né, as cadeias alimentares e as teias alimentares, elas têm, então, ó, a cadeia alimentar ela é linear, né? A gente vai diferenciar as duas. A cadeia alimentar é linear e ela tem um limite. Geralmente ela vai até o quaternário, no máximo, vai até o quinto aqui, ó, no máximo. Por quê? Porque existe, né, um limite energético aqui, onde a quantidade de energia é maior nos produtores. Conforme a energia vai passando de um nível trófico para outro, ela vai sendo perdida. Por isso que não dá para você ter uma cadeia alimentar até o consumidor décimo lá, né, décimo primeiro, porque não vai ter mais energia nenhuma. Não vale mais a pena você caçar um gavião. Por isso que ele é topo de cadeia aqui, ó. Não vale mais a pena caçar ele, porque ele já quase não tem mais energia disponível nos tecidos. Beleza? Olha só. Isso explica a nossa famosa pirâmide de energia que está aqui embaixo, que cai tanto em prova, tanto, gente, mas tanto.
Olha só, a pirâmide de energia, ela organiza pra gente como que a energia se distribui ao longo dos níveis tróficos. A gente tem aqui, ó, as plantas com muita energia, o grilo aqui, né, um gafanhoto com um pouquinho menos de energia, o pássaro com um pouquinho menos, a cobra e essa coruja com bem menos. Por quê? Porque a planta pega energia do sol, mais gasta. O grilo pega energia da planta, mais gasta na vida dele. Vai ver, né? O grilo vai pular aí, né? Vai seguir a vida dele. O pássaro para voar, a cobra, etc. Todo mundo gasta um pouquinho da energia que pega. E essa energia vai sendo perdida na forma de calor. Então, por isso que a gente diz que a energia nos ecossistemas, ao longo dos níveis tróficos, forma uma pirâmide, beleza? Professor, mas por que que eu como salada e não engordo? Por que que eu como salada? Se salada tem tanta energia, salada não deveria ter muitas calorias? Perfeito. Salada deveria ter muitas calorias, realmente, porque as plantas são quem tem mais energia, ó. Elas são os produtores. O problema é que diferente de outros animais que comem plantas e ganham muita energia e por isso são grandes, como é o caso, por exemplo, de girafa, elefante, etc., você não consegue digerir celulose. Essa é a grande questão. Por que que salada não te dá energia, muita energia? Porque você não digere celulose. Se você digerisse celulose, você iria comer salada e ganhar muitas calorias. E, e salada iria te engordar, que é o que ela faz, por exemplo, com o elefante, que só come planta e é gordo. O elefante só come planta e é gordo. Por quê? Porque ele digere celulose. Então ele sabe aproveitar essa energia aqui das plantas aqui embaixo. Beleza? Peguinha aí importante, tá? Só pra gente fixar, só pra gente abrir o olho a respeito disso aí. Beleza? E um dos nossos objetivos é a gente ver, gente, que na verdade isso aqui é meramente didático. A gente pegou só um pequeno olhar. A gente pegou um olhar do grilo, sapo, cobra e gavião. Mas a natureza, o gavião não só come cobra. O gavião, por exemplo, ele pode vir comer esse sapo aqui, o gavião pode vir comer esse grilo. Então, um ser vivo, ele pode ao longo de um dia ocupar diferentes níveis tróficos. O mesmo gavião pode ser consumidor quaternário, pode ser consumidor terciário, pode ser consumidor secundário, beleza? Dependendo das escolhas da dieta dele aí. Dessa forma, a gente representa de forma mais verídica como que acontece essas relações alimentares na natureza aí. O que acontece não é uma cadeia alimentar. O que nós temos de fato na natureza é uma teia alimentar. Como assim? As relações aqui, ó, de um se alimentando do outro aqui são bem mais complexas, beleza? A energia, né? Essa setinha mostra o caminho da energia aqui, ó. A energia gira nos ecossistemas de uma forma muito mais complexa. Não é uma coisa assim tão certinha, linear. O que acontece na vida real é, na verdade, a cadeia alimentar e não a teia alimentar. E quando eu tenho a cadeia alimentar, a teia, a gente deixa aqui claro, ó, tudo se acabando aqui nos decompositores, ó, os decompositores decompõem até os produtores. Quem dirá os topos de cadeia, que quase já não tem mais energia. Vejam que os topos de cadeia são animais especializados na caça, não são animais que são especializados em se esconder ou em se defender. São animais ou em camuflagem, como por exemplo o gafanhoto. Se a onça se camufla, na verdade é para caçar, não é para se esconder, porque ela é topo de cadeia. E por que que ela é topo de cadeia? Porque ela está no nível trófico tão avançado que a quantidade de energia nos seus tecidos já não é mais interessante para o consumo de nenhum outro animal, tá bom? Perfeito, gente. Muito obrigado. Vejam que era só um quadrinho mesmo, só para a gente fixar esses conteúdos aqui bem tranquilos e rapidinho, tá bom? Muito obrigado, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.